Eita, que atmosfera maravilhosa. Aleluia, glórias a Deus. Você observa que é Deus preparou esse ambiente para você. Muitas vezes, o simples observar de uma atmosfera como essa, de um culto igual a esse, se pararmos para avaliar isso mesmo, Deus preparou esse ambiente para você. Deus está se manifestando para alcançar você. Você mesmo que talvez olhe para você e diga, eu não tenho tanto valor, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu pequei. Mas Deus está dizendo, você é meu filho amado. Eu quero alcançar, transformar, mudar a tua história. Eu quero fazer com que você vá muito mais longe. Aleluia. Eita glória. Podem sentar, amém. Muito obrigado, louvor. Glórias a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Eita. Deixa eu só encontrar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Se observarmos a nossa vida, aqueles que estão congregando na igreja, eu não estou excluindo você, amém? Talvez você esteja chegando agora, ou você seja de outra denominação. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas que estão aqui, eu posso falar delas porque nós vivemos juntos. Estivemos ligados por muito tempo, ainda estamos ligados, amém? E vamos estar até a eternidade, amém? E o interessante é que a gente observa a obra de Deus nas nossas vidas. É engraçado que quando a gente recebe Jesus, a gente vê a nossa vida sendo transformada. Literalmente, é como Jesus lá em Caná da Galileia, que a água se transforma em vinho. Ou seja, uma coisa que não tinha vida, que reinava a morte e a destruição. Agora existe vida, alegria, justiça e paz. Antes vivíamos no reino de pecado e hoje estamos justos diante de Deus, sem medo, sem culpa e sem condenação. Imagina, na presença de um Deus santo, o qual Isaías, quando viu, disse, vou morrer, vou perecer, meus olhos viram o Senhor. O qual estava no Santo dos Santos lá. Por quê? Por causa do pecado que fazia separação. E hoje nós estamos diante dessa presença. E essa presença não simplesmente está manifesta diante de nós, mas ela também está manifesta em nós. Esta presença, este Deus, nos chama de filho. E é interessante, preste atenção nisso. É interessante que Ele depositou o seu Espírito como testemunho de que nós somos filhos de Deus. Ele não está satisfeito apenas em você ser filho, mas Ele deseja que haja consciência no teu coração. A Bíblia fala que o Espírito Santo dentro de nós testifica com o nosso Espírito que nós somos, diga eu sou. Eu sou. Preste atenção, você é um filho de Deus. Amém. Mas pastor, tem dia que eu acordo, eu não me sinto tão filho de Deus. Tem dia que alguns pensamentos vêm na minha cabeça e... Preste atenção, não são os sentimentos que determinam quem você é. Não são os sentimentos que determinam o que você vai fazer. Mas Deus, Ele depositou o seu próprio Espírito dentro de você para que essa consciência, ela pulsasse dentro de você. Sabe o que é pulsar? Quando você coloca a mão no seu coração, você sente aquele negócio batendo. Ali é a vida. Da mesma forma, o Espírito está dentro de você, pulsando dentro de você. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Eu vou ler a Bíblia, amém? E é interessante que o diabo, muitas vezes, ele tenta tirar essa consciência. Essa consciência de sermos filhos de Deus. E a gente vê isso, é o primeiro objetivo dele. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo começou a primeira palavra dizendo assim, se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Por que está acontecendo isso na sua vida, se tu és filho de Deus? Por que essas circunstâncias estão se levantando se tu és filho de Deus? Por que você, se tu és filho de Deus, por que não faça isso para que aconteça aquilo? E é interessante que Jesus dá uma resposta fantástica. Olha, não é os meus sentimentos, eu estou com fome. Porque ele diz, olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Vamos lá, vamos ver se tu é mesmo, porque se tu for, vai acontecer. Preste atenção. Jesus, ele não se deixou levar pela influência maligna, que estava pondo em questão a filiação. E o que foi que ele disse? Olha, eu não vivo, o homem não vive apenas do que come, do que sente, do que vê, do que pensa. O homem não vive dos seus próprios sentimentos, mas ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que meu pai diz ao meu respeito, essa é a realidade em que eu estou. Mas Jesus estava com fome. A fome era uma realidade dentro dele. Ele não podia negar que estava com fome. 40 dias no deserto, teve fome. Jejuando no deserto, teve fome. E o diabo utilizou aquela situação. Talvez alguém esteja se identificando. O diabo às vezes utiliza de situações para pôr em questão quem você é, onde você está. Porque você não está simplesmente abaixo, você está muito acima, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. E juntamente com Ele nós reinamos em vida. Eu quero que você abra sua Bíblia. Eu vou falar algumas coisas, vou trazer alguns conselhos, algumas instruções nesta noite. Eu quero que você fique ligado, porque eu estou falando sobre filiação. Eu não vou pregar sobre filiação, mas eu quero te aconselhar a ter essa consciência. Mas dentro da filiação, dentro de quem nós somos vai determinar o que nós fazemos. Quem nós somos vai determinar os nossos comportamentos. Mas quem nós somos é determinado por como nós olhamos para nós mesmos. Sabia? A Bíblia diz que como o homem se vê, se imagina no seu coração, assim ele é. Como é que você está se vendo? Pausa para reflexão. Às vezes as situações elas tentam determinar como nós nos vemos. Você já se viu encaixotado, preso no meio de uma circunstância e no meio de algo que está dizendo, olha, está acontecendo isso, então tu é isso, tu é aquilo, tu tem que viver dessa forma. E Deus está dizendo, olha, você não é isso. A palavra de Deus diz quem você é e fala a teu respeito. E é Deus falando sobre você. Abre tua Bíblia em Colossenses. Eu gosto das orações de Paulo. Efésios capítulo 1. Mas eu quero que você abra Colossenses, amém? Eu não estou errando o texto, não. Mas em Colossenses, Paulo faz uma oração por uma igreja. E essa oração, eu creio que, e eu observo nas Escrituras, que existe inspiração. Paulo orava pelo Espírito, pela igreja. Então, existia uma inspiração do Espírito para que Paulo pudesse orar pela igreja, para que a igreja pudesse se encaixar naquilo que Deus tinha para a vida dela. E é interessante que o que é mais fantástico nas orações de Paulo é que se muitos de nós crêssemos apenas nas orações de Paulo, a nossa vida estaria muito além. Eu não estou dizendo que você não está crendo, mas se muitos que não estivessem, não se olhariam mais como coitadinhos, não se olhariam mais como alguém que não pode, que não consegue, que não vai, que não tem. Essa não é mais sua realidade. O não posso não é mais a sua realidade. O não tenho não é mais a sua realidade. É interessante que os sentimentos, eu venho refletindo sobre isso. A gente vai ler Colossenses, amém? Colossenses capítulo 1, segura aí. As nossas emoções, elas falam muito, não é? Quando estamos tristes, quando estamos saudosos, elas começam a nos comunicar mais ou menos o que está acontecendo fora. É como se fosse um termômetro. Aconteceu alguma coisa, a pessoa fica meio assim. Mas você já parou para avaliar que a Bíblia não diz que a nossa alegria é medida pelas circunstâncias ou situações? E que não é a nossa própria alegria, mas a alegria do Senhor que nos fortalece? Mas que dentro de nós, uma fonte que jorra para a vida eterna, flui e a alegria brota. Mas por que você está alegre? Porque eu tenho o Senhor. Por que você está em paz? Porque o Senhor está comigo. Você observa que não são as situações, mas é uma consciência.
A paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Quando você fizer o quê? Lançar sua ansiedade sobre ele. Puf. Mas você só pode lançar sua ansiedade sobre ele quando existe uma consciência de quem ele é e de como ele está se manifestando para você, como um pai. Imagina um filho cheio de preocupação, teve alguma coisa na escola, o que é que ele faz? Ele chega correndo e vai para quem? Ele vai tentar resolver? Não, ele depende do pai. Eu não estou dizendo que você não vai resolver problemas, amém? Eu estou dizendo que você tem um pai. E que você não está sozinho. E muitos dos problemas que você está tentando resolver, nós deveríamos lançar sobre ele e descansar. Chegou o tempo, diga para o seu irmão, chegou o tempo de você entrar. Diga, não é em briga nem em guerra não. É no descanso. Nós somos chamados para entrar em quê? Eu acho interessante lá em Hebreus, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler Colossenses. Mas é interessante lá em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 4, o autor de Hebreus diz uma coisa, quando está falando sobre o povo de Israel entrar na terra prometida, ele fala sobre entrarem, sabe em quê? No descanso. Como assim entrar no descanso? Eles iam para a guerra. Entrem no meu descanso. Muitas vezes associamos o descanso a algo externo, ou seja, minhas contas estão pagas, meu trabalho está tudo bem na minha família, as coisas estão acontecendo como eu gostaria que acontecessem, então eu posso descansar. Mas a Bíblia nos instrui que nós podemos descansar independente de. Por quê? Porque vai acontecer. A Bíblia fala em 2 Coríntios que Deus, Ele nos conduz, diga sempre. Sempre. Algumas versões de sempre, em toda situação, em toda ocasião, em toda circunstância, Ele nos conduz em triunfo. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Sei mesmo não, mas a Bíblia diz que Ele sempre. Talvez você não tenha observado, mas sempre fala de todas as nossas situações, a minha e as suas. Porque eu estou falando sobre descanso. Todos os dias nós somos tentados a entrar em batalhas que Cristo já venceu por nós. E a nossa batalha, diga, a minha batalha é permanecer firme na fé. Só isso, pastor? Não sou eu que digo. Pedro fala isso. O diabo está como ladrão, lutando, rugindo, buscando a quem possa tragar. E o que é que você faz? Vai brigar com ele? Não, permaneça firme na fé. E a fé faz o quê? Diga, descansa. Algumas pessoas podem estar dizendo, mas pastor, é tão difícil isso. Oxe, rapaz. A Bíblia fala que quando temos a consciência da palavra, renovando a nossa mente pela palavra, conhecendo o nosso Deus, confiando nele, fica muito mais fácil descansar. Então em Colossenses capítulo 1, aleluia. Paulo, ele fala de um testemunho a partir do versículo 3 até o versículo 8, de um testemunho que ele tinha, graças que ele dava sobre aquela igreja, mas eu quero ler a partir do versículo 9. Por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E eu faço dessa minha oração pela vida de cada um de vocês. Você observa que existia uma oração insistente de Paulo. Ele não deixava de orar por eles, ou seja, ele entendia que aquilo era fundamental para a vida deles. Não deixamos, eu não cesso, algumas versões dizem, não cesso de orar por vós. É uma oração constante, é uma oração fundamental, e por vocês, eu oro dessa forma, e ele diz assim, olha, e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo, ele não começa a oração orando por coisas materiais. As coisas materiais têm a sua importância, mas ele entendia que o princípio fundamental era o pleno conhecimento de Deus. Algumas versões falam sobre transbordeis, para que vocês transbordem do pleno conhecimento. Você sabe o que é algo transbordando? Está tão cheio que ele não consegue conter aquilo. Ou seja, está saindo, o recipiente está transbordando. Tem muito conhecimento, ele está totalmente imergido no conhecimento, está transbordando. E esse é o desejo de Paulo. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes temos um conhecimento de Deus limitado.
Sabia que o conhecimento que nós temos de Deus vai limitar a nossa... Eu não vou falar simplesmente experiência, mas eu estou falando no desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E para que experimenteis? A renovação da mente, você experimenta, você conhece Deus e você prova de Deus. Não é um conhecimento intelectual. Amém. Ah, eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu sei todos os versículos decorados. E o quanto você tem experimentado de Deus? Eu não estou falando isso para que haja peso, mas eu estou te sinalizando, te alinhando com a perfeita vontade de Deus. Ele fala, olha, essas coisas, essa renovação, é para quê? Propósito, finalidade, objetivo. Experimenteis. Amém. Provar. Não é, poxa, eu vejo a vida de Abinésio, o pastor Abinésio, ele tem provado tantas coisas de Deus. Mas Deus está dizendo, olha, eu tenho para você também. Amém. O meu desejo é que você prove, você experimente. Amém. É que você vivencie, desfrute. Amém. Mas ele fala, olha, mas para isso é necessário que haja conhecimento. O conhecimento ele vai fazer com que você consiga ver e entender os caminhos de Deus, ou seja, Deus tem caminhos para você trilhar, Deus tem propósito para a sua vida, não é só para o pastor, não é só para o pregador, mas é exatamente para você, e Ele deseja que você prove dos milagres dEle. Amém. Não eram apenas os 12 que provavam dos milagres, eram os que criam. Amém. Em meu nome, quem? Esses sinais seguirão um grupo selecionado de 12 pessoas. Algumas pessoas, elas falam isso. Ah, isso era para os 12. Ah, isso era para não sei quem. Isso era para não sei quem. Deus disse na sua palavra. Marcos 16, 16. Esses sinais seguirão quem? Diga, os que crerem. Os que creem. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Em meu nome. Na autoridade que eu já depositei dentro deles, farão proezas, milagres, curas, expulsarão demônios, poderão até tomar algo mortífero, mas não fará mal algum a eles. Amém. Por quê? Deus está dizendo, olha, amplia a tua visão, porque eu tenho algo para você. Amém. Aleluia. Eu não vou dizer que você é um milagre que pessoas procuram, porque o milagre que as pessoas precisam é Deus, mas sabe que os milagres que as pessoas precisam vão vir, e precisam vir das suas mãos. É a sua mão, isso mesmo. Não é apenas do pastor, não é apenas do profeta, mas é da sua mão. Olhe para a sua mão. Amém. Diga, nesta mão. Esta mão. Imporá a mão sobre enfermos. E eles serão curados. Porque a palavra diz. E eu creio. Sabe que essa consciência deve pulsar dentro de nós? Porque você é filho de Deus. A Bíblia fala que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Você não é qualquer coisa. Você não é barato, você é caro. Você custou o sangue do Filho de Deus. Se veja, eu não sei porque eu estou repetindo isso, mas veja o valor que você tem em Deus. Você é valioso para Deus. Talvez alguma pessoa da tua família, alguma pessoa que você tem grande estima, diga para você, você não faz isso, você não consegue aquilo, você não vale nada. Mas Deus está dizendo, olha, você é muito valioso. Não esqueça disso. Voltando, a Bíblia fala sobre este conhecimento. E esse conhecimento ser responsável para que você possa provar e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso não vem simplesmente porque você, como é que eu posso dizer? Porque as circunstâncias e as situações, elas estão favoráveis ou não. Isso vem por uma manifestação do próprio Deus. Eu gosto sempre de dizer que Deus, ele se manifesta para nos alcançar. Algumas pessoas, elas não conseguem ver a mão de Deus, mas todos os dias da minha vida eu vejo a mão de Deus. A Bíblia diz que, mas pastor, eu não nasci de novo, eu não sou crente. Mas você sabia que é Deus que faz nascer o sol?
A Bíblia diz que quando você olha para o sol, você olha o milagre de Deus e a bondade dele. Ele diz, olha, a bondade de Deus faz com que o sol nasça para justos e injustos. Amém. Talvez você possa não ter resposta nenhuma na sua vida, mas quando você olhar o sol e olhar o ar que você respira, a vida que repousa dentro de você, isso é uma manifestação da bondade de Deus. Por isso que ele fala, olha, é necessário que você não tenha um conhecimento pequeno. Porque a quantidade de conhecimento que você tem, eu falo de experiência, conhecimento não está só ligado à letra. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo ele fala algumas coisas para aquela igreja. Existiam algumas dissensões, era algo específico para a igreja, mas preste atenção no que ele diz. Ele diz assim, olha, todos nós, eu sei que vocês têm o conhecimento e o saber. Mas lembre-se de uma coisa, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. É interessante quando você vai para as Escrituras, eu não estou falando sobre o conhecimento ser algo danoso ou mal, o conhecimento não é algo ruim, mas quando ele não está permeado pela palavra, ele pode se tornar orgulho. Quando ele não está permeado pelo Espírito, desculpe, não é a palavra, o Espírito, ele pode se tornar prepotência. Eu sei como deve ser e você não sabe. Mas quando aquilo está recheado da presença de Deus, nós precisamos andar também com Deus. Não se trata apenas de ler as Escrituras, mas de ter comunhão com Deus. Quando eu leio as Escrituras sabendo que eu estou tendo comunhão com Deus, ou seja, Deus está falando ao meu coração pelas Escrituras, eu estou ouvindo meu Pai e eu preciso dar respostas a essas palavras. O que é que acontece? Aquilo vem como uma flecha no meu coração e alcança a minha vida e pode alcançar a outros. Por quê? Porque me alcançou. O Evangelho me alcançou. O Evangelho mudou a minha história. Eu sei quem eu era e sei em quem Deus me colocou e me transformou. E eu posso dizer uma coisa a você. Existe algo demasiadamente grande ou difícil para Deus? Eu não sei em que você está vivendo, a situação em que você está passando. Mas eu sei de uma coisa, existe um Deus. E quando eu olho para as Escrituras, eu não consigo ver um Deus que que abandonou seus filhos à sua própria sorte. Porque se fosse assim, por que ele enviaria seu filho? Não faz sentido. Mas eu vejo um Deus que te ama de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, para que todo aquele que nele crê, ou seja, isso não exclui você, isso não exclui uma pessoa específica, é comigo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Lá em João 8, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é fundamental o conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Como é que eu conheço a Deus? Primeiro, pela sua palavra. Eu não vou conhecer a Deus pelos meus sentidos, pelo conhecimento humano, natural. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é loucura. Se você olhar para as Escrituras, a própria Escritura, o próprio Paulo, inspirado por Deus, diz, olha, o Evangelho é o quê? Loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é engraçado porque Paulo ele não usa nenhuma expressão de conhecimento. Ele fala de poder. Ou seja, Deus se manifestando. O que é poder? É algo se manifestando. E o poder de Deus é Deus se manifestando. Ou seja, mudando circunstâncias, mudando situações, transformando coisas que para o homem natural seria impossível. Paulo podia ter usado qualquer expressão. O Evangelho é o conhecimento de Deus. Não. Ele diz poder. Por que ele usa poder? Você já parou para avaliar? Porque quando fala de poder, fala de algo atuando. Fala de rompimento, fala de transformação. Jesus, quando andava pela terra, as pessoas sabiam, ali repousa algo diferente. Porque o poder de Deus está sobre ele. E se eu tocar nas roupas dele, se ele impor as mãos sobre mim, se ele passar por mim, eu vou ser curado de alguma maneira. Por isso que as multidões iam para ele. E o Evangelho não mudou. Jesus ele disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu faço o quê? Envio vocês.
Ou seja, ele estava enviando os seus 12, mas estava enviando todos aqueles que o seguiam, todos aqueles que criam nele, ele estava também nos enviando. Porque lá em João capítulo 17 ele diz, olha, eu não oro apenas por estes, mas eu oro por aqueles que ainda não ouviram e conhecerão. Isso inclui a mim e a você. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a manifestação de Cristo aqui na terra. E o conhecimento é fundamental. E como é que eu conheço Deus? Eu conheço Deus pela sua palavra. Eu conheço Deus pela comunhão com o seu Espírito, através da oração. Gente, a oração é fundamental. Nós não podemos ter uma ligação de oração simplesmente esporádica, mas uma vida de oração. Orando no Espírito, orando em outras línguas. Se você foi batizado no Espírito, se você não foi, essa é a noite para você ser. Amém. Orando, tendo comunhão. É um relacionamento. Amém. A Bíblia fala que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele deseja comunicar verdades e trazer a nossa consciência acerca dele mesmo. Para quê? Para que você conheça ele intimamente. Eu acho interessante lá em João capítulo 17, quando Jesus, ele falando sobre a vida eterna, e ele diz uma frase que soa para mim como algo grandioso. Ele diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Jesus orando, não foram homens, foi Jesus. O único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus que enviaste. Que conheçam, reconheçam, ou seja, provem, desfrutem de quem? Do próprio Cristo, dessa vida que o Cristo veio trazer para as nossas vidas. Essa é a vida eterna. Que conheçam, não é, como eu falei, não é um conhecimento físico, mental, intelectual, mas experimental, andar com Deus. Amém. E Deus comunicando verdades ao seu coração, e você crescendo nele, e ele manifestando a sua bondade, e você crescendo nele, e você mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não temendo mal algum, porque ele está com você. Amém. Aleluia. Eu acho interessante que talvez, lá em Salmo 23, quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E você sabe o que é uma garantia? Você sabe o que é uma garantia? A garantia é uma certeza de algo. Você vai estar, por exemplo, você vai pegar um empréstimo, você empenha algo, você coloca algo que, se não for possível pagar aquilo, aquele bem vai funcionar como uma garantia, vai garantir que a outra parte não vai ter perda alguma. E o salmista falando no Salmo 23, ele diz interessante, ele diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho uma garantia. Sabe qual é a garantia dele? Tu estás comigo. Amém. É engraçado que ele diz, não temerei, ou seja, existia uma consciência nele, que aquelas circunstâncias não afetariam. Ele disse, olha, eu não vou ter medo, eu não vou temer, por quê? Porque tu estás comigo. Amém. Sabe qual é o problema muitas vezes? Porque estamos atravessando situações difíceis e estamos com medo. Porque perdemos a consciência da garantia que nós temos, do Deus que nós temos. Entenda, eu não estou colocando Deus como objeto. Eu só trouxe uma analogia para que você entenda que Deus está com você, por onde quer que você ande. Amém. É interessante, porque eu estou falando isso. Você observa Moisés no deserto. Deus disse, Moisés, vou fazer o seguinte, o povo é muito rebelde, eu vou mandar um anjo diante de vocês, vai dar tudo certo, mas eu não vou mais andar com vocês. Sabe o que Moisés disse? Se você não for, eu não vou. Vai dar tudo certo. Se você não for comigo, eu não vou. E sabe que na nova aliança Deus disse, olha, onde quer que você passe, onde quer que você ande. Lá em Hebreus ele diz, eu não te deixarei só, não te abandonarei, eu serei contigo em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Não é o pastor que está dizendo, mas é o próprio Deus. E ele disse, olha, eu vou colocar o meu Espírito, eu vou, mas não deixarei vocês sozinhos. Derramarei do meu Espírito, colocarei o meu Espírito em vós. E enviarei outro para estar com vocês até semana que vem, até que as coisas estejam boas, até a consumação dos séculos. Amém. E ele fala sobre este conhecimento. Eu conheço Deus também pela sua igreja. Isso mesmo, pela igreja. A Bíblia fala que a multiforme graça ou conhecimento, ou sabedoria de Deus é manifesta
pela igreja, pela reunião dos santos. Não é o templo, mas é essa reunião. São esses membros de um corpo local que um tem profecia, outro tem conhecimento, outro, e os dons são manifestos e eles edificam as nossas vidas. Sabe por que muitas vezes não estamos crescendo? Porque não estamos desfrutando das ferramentas que Deus nos deu, da sua palavra, do seu Espírito e da comunhão com Ele através da oração e da igreja. É interessante que Deus fala lá em Efésios que Ele concedeu dons aos homens e estabeleceu aonde? Na igreja. Quem? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para que haja edificação. E para que o corpo, ele se desenvolva e cresça. Amém. Precisamos uns dos outros. Não seja orgulhoso. Você vai muito mais longe se você tiver apoio de pessoas. E Deus, Ele deseja se manifestar dessa forma. Ele estabeleceu na igreja pessoas para que pudessem estar auxiliando, ajudando, apoiando, fortalecendo, exortando, aconselhando. Muitas vezes a vida das pessoas ministra ao nosso coração. Estamos chateados ou fragilizados com algo e vemos aquele irmão alegre que está sempre firme, independente de... Talvez ele não desfrute do mesmo benefício que você, talvez você tenha um carro, ele não, mas ele vem de ônibus, vem andando, mas ele vem na alegria e aquilo estimula você. Fortalece você, às vezes uma palavra, um abraço, um aperto de mão, uma mensagem inspirada pelo Espírito. Por quê? Porque você está se expondo à unção. E você se expondo a essa unção coletiva, Deus pode alcançar o teu coração. Eu costumo dizer para algumas pessoas mais próximas que um dos pecados que para mim, se eu posso colocar dessa forma, é um dos mais perigosos. Eu não estou colocando diferença entre pecados, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. É o orgulho, a soberba, porque é um pecado que Deus não pode te alcançar, porque você fechou o seu coração para ouvir Ele. Eu não estou dizendo que Deus não pode, mas eu estou dizendo que quando nós andamos em orgulho, nós fechamos os nossos corações para aquilo que Deus pode falar e trazer. Às vezes a pessoa está andando em outro tipo de pecado, mas ela ouve a Deus e ela tem a oportunidade de se arrepender. Por quê? Porque ela tem um ouvido aberto, um coração aberto para receber a palavra. Pode ser que não, mas o orgulho fecha essa porta. Por isso, vamos desfrutar. Gente, não é motivo de... Você não é menor ou inferior, mas é que aprove a Deus se manifestar pela sua igreja. Amém. E quando o irmão vem a você e derrama do seu dom, você já observou que Deus não estabeleceu uma pessoa como pastor, apóstolo, profeta, mestre, dons de curar, evangelista, socorros? Não. Deus não estabeleceu um homem que faria isso. Jesus, no ministério dele, os 5 dons operavam nele, mas na era da igreja, depois da morte de Cristo, o Espírito ele derrama dons e nós desfrutamos. Amém. Sabia que muito daquilo que eu vou vivenciar e daquilo que eu falo do futuro, porque às vezes a gente coloca só no presente ou no passado, mas eu quero dizer no futuro. Muitas das ferramentas que Deus concedeu para a minha vida veio a partir da sua vida. Amém. Através de testemunho, de uma palavra, de um convívio, onde eu pude receber de um dom. Paulo, ele falando na igreja de Roma, ele diz assim, olha, eu quero estar com vocês para compartilhar um dom, mas também para receber um dom. Eu estou falando de Paulo. Era um apóstolo, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas um homem que entendia que quando ele estava no meio de uma igreja, quando ele estava na comunhão dos santos, ele recebia porções de Deus, porque Deus se manifestava por outras pessoas também. Eu conheço Deus pela sua palavra, pelo seu Espírito, mas também pela igreja. Por isso nós não devemos deixar de congregar, mas sim, no tempo que nos resta, mutuamente nos aconselhar, nos exortar, incentive seu irmão, seja uma boca de Deus na vida dele. Você foi chamado para incentivar mesmo, porque quando ele cresce, você está crescendo também. Porque se Deus derrama sobre a vida dele,
vai cair sobre a sua. Você já recebeu algo de Deus? Quando você recebe algo de Deus, você fica só para você? E por que você acha que quando seu irmão recebe, só ele que vai receber? Não, quando a gente recebe algo de Deus, a gente quer falar para a primeira pessoa que aparece à nossa frente. A gente quer testificar, olha, eu recebi algo de Deus, Deus falou poderosamente, Deus me trouxe essa revelação, Deus falou isso ao meu coração, Deus trouxe uma palavra para você. Ou seja, quando um cresce, todos crescem. E é assim que eu vejo. Por isso que existe unidade em nosso meio. Porque quando alguém é levado, nós somos os primeiros a receber daquela vida. Quando um pastor é levantado, quando alguém é estabelecido, uma nova liderança, aquela pessoa recebe uma graça, uma unção, e Deus, através da vida dela, alcança as nossas vidas. Amém. E ele fala mais, ele diz assim, olha, versículo 1 Colossenses capítulo 1, ele diz, olha, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, não é conhecimento humano, não é conhecimento natural. A Bíblia fala que o homem natural, ele não conhece as coisas do Espírito. O homem natural não discerne, não entende, não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Lhes são loucura. Mas nós vemos, eu acho fantástico, porque o Evangelho não é algo que você simplesmente vê, manifesta na vida de outras pessoas. Você prova essa manifestação na sua vida. Quando o Evangelho entra na nossa vida, a primeira pessoa alcançada somos nós mesmos. Transformação, mudança. Ele muda a gente por dentro. Em João capítulo 4, Jesus estava conversando, João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele diz, olha Nicodemos começa a exaltar a Jesus, olha, não existe profeta igual a você, e Jesus olha para aquele homem e diz, olha, sabe o que é necessário, Nicodemos? Nascer de novo. Aí Nicodemos, como assim nascer de novo? Como eu sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe? Como é que funciona isso? E Jesus ele continua, olha, que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, nem entrar no reino de Deus. E é interessante que se você observar, aquele homem, ele não era um homem comum, ele era um estudioso da palavra, Nicodemos. Ele era um dos príncipes, um dos líderes. E aquele homem não compreendeu. Tem um momento que Jesus diz, olha, e ele começa a querer entender algumas coisas. Jesus olha para Nicodemos e diz, ó Nicodemos, se eu te falo dessas coisas tão simples aqui da terra, como é que você vai entender as coisas celestiais, as coisas maiores? Ou seja, o homem natural, ele não conhece, ele não consegue compreender. Você vai ver a mesma coisa em João capítulo 4, quando Jesus se depara com a mulher, a mulher samaritana. Dá-me de beber. A mulher chega para Jesus e diz, olha Jesus, como é que tu sendo judeu, tu me pede alguma coisa? Eu sendo mulher e ainda samaritana. Aí Jesus, se você conhece quem te fala e o dom que eu tenho para dar a você, você que me pediria de beber. E ela não entende aquilo. Porque a água que eu te der, você nunca mais volta a ter sede. Aquilo não faz algum sentido? O homem natural não faz. Por quê? Porque ele só discerne as coisas naturais, ele só compreende as coisas naturais. Ele só consegue ver o que está à frente dos seus olhos. Ele não consegue ver o que vai além. Por quê? Porque se discernem espiritualmente. É o próprio Espírito que comunica aos nossos corações essa realidade. Mas o fantástico é que nós não apenas conhecemos, mas provamos, vimos. É interessante quando chegam para os discípulos e dizem lá em Atos, olha, não pregue mais o Cristo. E eles dizem, como nós poderíamos ficar calados e não falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que provamos, daquilo que aconteceu nas nossas vidas.
Porque aqueles homens, eles não apenas viram Cristo. Vai em 1 João. Eu estou falando sobre essa sabedoria, esse entendimento espiritual. Vai em 1 João capítulo 1. Eu quero que você saia daqui nesta noite convicto, primeiro, de quem você é. Porque se você não souber quem você é, você não sabe os frutos que você vai produzir, que você pode produzir, que você tem que produzir. E se você não tem a consciência de quem você é, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para os frutos que a Bíblia fala que nós devemos produzir e você vai dizer, olha, é muito difícil. Eu conheço uma determinada pessoa que quando se deparou com Mateus capítulo 5 disse, isso não dá para viver isso não. Não dá para viver esse evangelho não, não tem como. A conta não fecha, não bate. Por isso que a Bíblia fala, olha, transbordem do pleno conhecimento de Deus. Aleluia. E ele vai, o texto vai andar, mas em 1 João ele diz assim, olha, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida, diga, se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Ele está falando de Cristo. E ele diz, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas, para que a nossa alegria seja completa. Você observa que eles, olha, nós vimos, nós contemplamos e estamos escrevendo essas coisas a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. A mesma comunhão que nós temos. E essa comunhão é com quem? Com o Pai e com o Filho. E essa comunhão fala de um relacionamento, ou seja, fala da vida de Deus manifesta em você. Amém. Essa é a sabedoria divina. Volta lá para Colossenses. Aleluia. E isso, porque é necessário que vocês sejam cheios desse pleno conhecimento. E sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, possam em tudo agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Presta atenção. Para que este conhecimento? Para que este relacionamento? Para que vocês andem de modo digno. E ele fala uma palavra fantástica, frutificando em toda boa obra. Eu acho interessante porque Paulo ele coloca algo aqui. Ele diz assim, olha, para que vocês vivam de maneira digna e possam em tudo agradá-lo. Em tudo. A fim de viverdes de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando, frutificando, frutificando. Sabemos lá em Gálatas capítulo 5 qual é o fruto do Espírito. São 9. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Faltou? Longanimidade ou paciência. Amém. Longo ânimo. Eita glória. Sabia que existe paciência dentro de você? Amém. Não diga mais eu não sou paciente. Amém. Eu não tenho paciência. Mas pastor, eu não tenho paciência. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é longanimidade. Amém. Você precisa manifestar ou pôr em prática esta paciência. Amém. E você vai se descobrir como alguém paciente. Você observa que eu gastei mais da metade do meu tempo trazendo a você a consciência da importância do conhecimento, ou seja, o caminho para que você possa desfrutar disso. E mostrei também quem você é em Cristo. Para quê? Para que você possa frutificar em toda boa obra. Lá em João capítulo 15, versículo 8, Jesus mostra que sem Ele nada podemos fazer. Mas Ele mostra também nos primeiros versículos, Ele fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E todo ramo que está nele faz o quê? Frutifica. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Amém.
permanecer nele dá muito fruto. O frutificar é uma manifestação externa, é uma manifestação exterior de algo que existe dentro de você. Primeiro vem a consciência, ou seja, ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em seguida vem a manifestação, ou seja, renovo minha mente pela palavra e eu começo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse experimentar, gente, não é coisa simplesmente que vem para você. Não é a herança dele, mas é o DNA dele. A Bíblia diz em Efésios que nós fomos recriados em Cristo. Para quê? Diga, boas obras. Algumas comunidades, algumas igrejas, algumas pessoas entendem que apenas fazer boas ações. Não. Você faz uma boa ação, você faz caridade, você ajuda pessoas. Por quê? Porque existe uma consciência de quem você é. Por uma realidade que você está, não simplesmente por uma obrigação. Você se lembra lá em 1 Coríntios capítulo 13? Quando Paulo está falando sobre amor, ainda que eu entregasse todos os meus bens e ainda meu corpo para ser queimado, e não houvesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu não estou aqui para dizer a sua intenção ou como você está, mas a Bíblia mostra que a nossa atitude, uma simples atitude não necessariamente mostra a realidade em que aquela circunstância, aquela pessoa está inserida. Por isso que Paulo lá em Gálatas, ele diz, olha, o importante não é circuncisão ou incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Amém. Porque nós não fazemos algo simplesmente. Nós somos, por isso fazemos. Recriados em Cristo para as boas obras. É o propósito. Ele nos libertou. Por isso, nós andamos em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. Tudo se fez novo, ou seja, é uma nova realidade. Amém. Novas expressões. O que é uma expressão? Uma expressão é você... Eu acho interessante que a Bíblia mostra, lá em Coríntios, que quer comais, quer bebais, quer você faça qualquer coisa, é tudo feito para a glória de Deus. Ou seja, você não está simplesmente se expressando. Na sua vivência diária, você está manifestando Cristo e você está glorificando a Deus com a sua vida. Para o louvor da sua glória, você foi recriado. Ou seja, você se move, você manifesta o Cristo. Ou seja, você cresce, você frutifica. E que frutos são esses? Começa pelo amor. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Como é que eu sei disso, pastor? Pelo Espírito que habita dentro de você. Se você recebeu o Espírito de Cristo, você é uma nova criatura, você é um filho de Deus e existe amor no seu coração. Você precisa expressar, colocar em prática. Amém. Quando o rancor tentar se manifestar, você perdoa. Amém. Mas pastor, é tão difícil perdoar. É nada, você é uma nova criatura. Quando a vingança ou a justa retribuição, o que é que você faz? Você se lembra de quem você é e você diz, opa, não foi assim que eu aprendi de Cristo. Sabe por que eu estou falando isso? Você vai alcançar muito mais pessoas, manifestando Cristo, vivendo, porque as pessoas, muitas pessoas, elas estão cansadas simplesmente de palavras e testemunhos e que não existe vida. Não é que elas estão cansadas de palavras e testemunhos, mas onde não existe vida, aquela palavra ela não alcança, não atinge. Por quê? Porque barreiras foram criadas. E quando você manifesta o Cristo, sabe o que acontece? Aquela pessoa ela se abre para você. Você nem precisa ir atrás dela. Por quê? Porque houve um testemunho. A Bíblia fala que o amor sempre vence. Amém. Aleluia. Ah, como é que tu consegue ser paciente assim? Como é que tu consegue ser longânimo em tanta coisa? Como é que tu consegue andar em paz? Isso assusta muita gente. É engraçado que a pessoa vem procurar você. Como é que tu está feliz? A empresa está tendo problema. Como é que tu consegue andar assim? Como é que tu está tranquilo? Todo mundo, caos rondando e tu está lá em paz. Aí você tem uma oportunidade de alcançar aquela pessoa com o testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém.
Muitas pessoas vão entrar por essas portas, vão ser alcançadas por esse evangelho, mas vão permanecer porque essa igreja é uma igreja que frutifica. Amém. Eu não estou dizendo que você é perfeito, nem eu sou. E Paulo, ele sabia muito bem disso. Lá em Filipenses ele diz, olha, não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa eu faço. Eita, ó a dica. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu me desligo do passado. Eu me desligo de tudo aquilo que me prendia, ou seja, de sentimentos, de situações, e eu vou o quê? Eu avanço para aquelas coisas que estão diante de mim. Amém. Eu sei que você não chegou à perfeição, mas Deus está dizendo nessa noite, ó, chegou o tempo de mudar de direção. Amém. Mas pastor, eu me meti num ninho, num nó tão grande. Comece a tomar as decisões certas e deixe que Deus, Ele vai te guiar para que você saia desse nó. Amém. Apenas persevere. Aleluia. Você se envolveu? Tudo bem. Eu acho interessante, quer um exemplo? O filho pródigo. O cara estava num buraco e ele cavando buraco. A primeira coisa que ele fez foi parar de cavar. E disse, pai, pequei. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou dizer, olha, me trate como um servo. E olhe que ele tinha pegado toda a riqueza do pai, o pai vivo ainda. Eu quero a minha parte, eu quero meus bens, desaforado. Foi-se embora. E o que foi que ele recebeu do pai? Perdão, amor. E não foi um amor de, olha, se você andar na linha, vamos devagar. Não, o pai o recebeu de braços abertos. Amém. Preste atenção, muitas vezes nós rompemos nosso relacionamento com pessoas e existe um tempo, eu não estou falando sobre isso. Por quê? Porque coisas foram rompidas, situações ocorreram, nós erramos com pessoas e as pessoas, mas em Deus, Ele não nos trata dessa forma, Ele nos abraça como um pai e nos acolhe e diz, ó meu filho, você é meu filho. Me trate como servo, você é meu filho. Amém. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Talvez você entrou por essas portas, tenha suas próprias experiências, teve toda a sua vivência, e eu não estou aqui para determinar como você deve viver, mas Deus ele me deu uma mensagem nessa noite. Deus ele pode mudar a tua vida. Amém. Sabe por quê? Algumas pessoas acham que dizer, Deus mudar a minha vida, isso não é arrogância não, pastor. Isso não é dizer que Deus, eu olhando para Deus porque Deus quer fazer algo, buscando as coisas que Deus pode fazer, não. É porque existe algo dentro de você, e você sabe muito bem disso, que clama por uma vida abundante. Amém. Existe um vazio no seu coração que clama por algo que você não consegue perceber ou ver. E se você olhar todo o evangelho, Deus ele não veio simplesmente para te ver, para te dar ou para manifestar algo pequeno ou simplista na sua vida. Ele veio para transformar a sua vida. Amém. Olhe para o evangelho, veja que Jesus veio, veja o que Jesus fez. Foi uma morte horrenda, numa cruz. Mas a Bíblia fala que ele despojou principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Aleluia. Para quê? Para restaurar e te dar uma nova existência. Isso. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Já estou encerrando. E uma coisa que eu acho fantástica, a gente vai ler o último versículo aqui do texto de Colossenses. E ele diz algo, sendo fortalecido, versículo 11, com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência. Não chegou ali ainda. É o versículo 10. Sendo fortalecido com todo o poder, desce, volta 9, é isso. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com o quê? Alegria. Preste atenção nisso, eu quero encerrar com isso. Primeira coisa que você precisa entender, você não é fortalecido na sua própria força. Eu quero que você entenda isso. Desde o princípio eu mostrei a sua filiação, eu falei que nós somos filhos de Deus, eu falei de uma consciência, eu falei de um conhecimento, porque esse conhecimento, Pedro ele diz, olha, graça e paz vos é multiplicado pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o que é que ele estava dizendo? Graça, a habilidade, o favor de Deus
Tudo aquilo que Deus colocou como ferramentas para que você possa viver de modo que agrade Ele na terra é multiplicado. Paz, o shalom, a ampla suficiência de Deus na tua vida. Eu falo de suficiência emocional, física também. Eu falo de Deus se manifestando e alcançando você. Talvez por um tempo você andou na misericórdia de Deus, mas hoje chegou o tempo de você desfrutar da graça. Amém. E ele diz algo extraordinário. Sendo fortalecido com todo poder. Imagina a expressão da totalidade do poder de Deus fortalecendo você. Essa foi a oração de Paulo pela igreja. E se está escrito é porque foi inspirado por Deus. Então Deus estava dizendo que deseja que sua igreja, seus filhos, sejam fortalecidos com o quê? Diga todo poder. E ele não para por aí, ele diz, olha, segundo a força da sua glória. Sabe o que é a glória de Deus? É a plenitude da sua presença. É a plenitude do seu poder. Quando Deus se manifestava na velha aliança, a glória de Deus vinha. Ou seja, o próprio Deus se manifestava e alcançava aquelas pessoas. E Deus está dizendo que vocês e nós, eu também me incluo nisso. Nós somos fortalecidos com todo poder. Segundo, não a nossa força, não a nossa capacidade, não a nossa própria suficiência, mas a força da sua glória. Ou seja, da plenitude do seu poder. Ele mesmo, o próprio Deus. Então, não olhe mais para você dizendo eu não posso, eu não consigo. Se você não conhece o Senhor, nunca recebeu Jesus, chegou o tempo de você não se apoiar na sua própria força ou capacidade, mas agora você desfrutar desta glória dentro de você. Amém. Talvez você tentou andar como um cristão há muito tempo, na sua própria força. Mas sabe o que o conhecimento faz? O conhecimento coloca você numa nova realidade, ou seja, um tempo em que você vai desfrutar da força e do poder de Deus, assistindo você, sustentando você, firmando você. Porque é Ele que começou a boa obra, que vai completá-la até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que tenham toda a perseverança, paciência, com o quê? Com alegria. Espera aí. Preste atenção nisso. Deus ele não nos chamou para uma vida de tristeza. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando? Você mesmo não. Eu sei o que as escrituras dizem. E você tem uma opção, tem duas opções nessa noite. Ou voltar e viver como você sempre viveu, ou decidir se atrever a crer. Amém. E se lembra que eu falei no início, quem crê, entra. Isso. Quem crê, entra no descanso. Amém. Quem crê, desfruta da alegria. Você pode continuar dizendo, eu não consigo, eu não vou. Mas você pode agora fazer, sabe o quê? Se alegrar. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, apanharam muito. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção nesse texto, lá em Atos, é que Paulo e Silas, eles não, a Bíblia fala que eles oraram, não diz o que é que eles oraram, mas diz que eles oraram e cantavam hinos de louvores a Deus. É interessante que eles não estavam intercedendo para que fossem libertos, livres. Eles entraram no momento, oraram e decidiram, no meio, na noite mais escura, de madrugada, em meio à prisão, acorrentados. Eles não estavam soltos, só enjaulados, eles estavam acorrentados, ou seja, os braços, as pernas estavam presos. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles começaram a cantar tão alto que os presos os ouviam. Você observa que existe um contraste entre os presos e Paulo e Silas? Paulo e Silas, eles estavam lá. Eu acho interessante lá em Filipenses, quando Paulo está preso, ele diz, olha, eu posso estar preso, mas o evangelho não está acorrentado. O que para muitos parece destruição, eu vejo salvação. Amém. Porque Paulo entendia que ele não foi apenas chamado
para desfrutar da bondade, da glória, do poder de Deus, mas também para participar do seu sofrimento. A Bíblia fala sobre perseguição. A Bíblia fala sobre circunstâncias. Está lá em Filipenses capítulo 1, nos últimos versículos. Mas uma coisa existia dentro de Paulo. Paulo, ele diz lá em Filipenses que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Então significa que ele teve que passar por uma fase e conhecer aquilo. E ele disse, olha, eu sei passar por muitas coisas, está vindo. Ou seja, fugiu a palavra agora. Eu sei passar muitas vezes as escassez. Abre lá, Filipenses capítulo 4. Vamos ler, para não ficar nas minhas palavras. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala que essa vida de frutificar é com alegria. É engraçado que ele ressalta perseverança, longanimidade ou paciência e alegria. Filipenses capítulo 4. Já estou concluindo. Ele diz assim: sei, versículo 12, o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, ou seja, não é que ele era pobre, não, ele não estava falando isso, ele disse que muitas vezes ele passava por situações, e que essas situações eram situações que não eram favoráveis a ele. E ele diz, olha, sei o que é passar necessidade e ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, ou contentamento, ou alegre em algumas versões, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando dificuldade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse mesmo Paulo, em meio a uma prisão, e preste atenção, ele estava preso porque ele tinha pregado o Evangelho. Ele começou a cantar. Ele começou a entoar louvores, cânticos e louvores a Deus. Ele começou a adorar a Deus, ele começou a exaltar a Deus, ele começou a falar tão alto que os presos ouviam, não entendiam, mas ele permaneceu cantando. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que os alicerces daquele lugar tremeram. As portas se abriram. Era engraçado, o fantástico é que eles iam ser soltos de manhã, mas a louvor e a adoração deles abriu as portas naquela noite mesmo. E é tão interessante que eles não estavam tão preocupados em sair da prisão, que a Bíblia fala que o carcereiro, quando viu aquilo, as portas abertas, todo mundo solto, disse, vou me matar, porque, meu Deus, eu vou morrer, porque todo mundo fugiu, a culpa é minha. Vão me responsabilizar. E Paulo disse, não, nós estamos aqui. Amém. Não eram as circunstâncias que determinavam as reações de Paulo. Não eram mais situações, mas o fato dele ter o Espírito. Ele podia se alegrar. Se lembra lá em João capítulo 4, diz, olha, no seu interior, dentro de você, jorrará uma fonte para a vida eterna. Amém. Nessa fonte tem alegria. Nessa fonte tem alegria. Mas pastor, eu não sei, você não sabe o que eu estou passando. Nessa fonte tem alegria, nessa fonte tem paz. Circunstâncias estão vindo, mas você está em paz. Por quê? Porque você está bebendo das fontes da salvação que estão dentro de você pelo Espírito. Fonte, dentro de você, o próprio Espírito testificando no seu coração, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou cuidado, Deus está comigo, onde quer que eu ande, e a alegria vai fluir em meio às trevas, a alegria vai fluir em meio à perseguição, a alegria vai fluir em meio às circunstâncias, por quê? Porque Deus é contigo, Deus é contigo. Por isso que a Bíblia fala, olha, a paz que excede todo entendimento, ou seja, ninguém entende, ninguém compreende, porque não é natural, não faz sentido, mas ela está guardando os nossos corações, ela está preservando você, em meio às trevas, brilhando luz dentro de você, por quê? Porque o Espírito está em você. Sabe de uma coisa? Quando eu voltei para Jesus, quando eu me converti, muitos sabem que eu estou aqui, entrando numa nova fase da minha vida, já estou concluindo. E quando eu me converti, eu queria uma transformação.
Eu não estava satisfeito com a minha vida como estava. E eu disse a Deus, Deus, algo vai acontecer, eu preciso de mudança. Eu me lembro que eu fui para o acampamento desse ministério Verbo da Vida e disse, eu vou voltar para Jesus. Eu me lembro daquele dia, naquele mesmo dia, eu e um amigo meu, que está aqui nessa noite, nós voltamos para Jesus. Ele estava numa reunião da Jocum e eu estava no acampamento Verbo da Vida. E eu me lembro o que eu queria. Eu me lembro que eu jogava, tinha uma parte de diversão, mas eu me preparava. Eu dizia, eu vou dormir de tarde para não perder nenhum culto. E sabe o que Deus me alcançou e Deus transformou a minha vida, e de lá para hoje eu não me reconheço mais. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está dizendo que é perfeito? Não, eu estou dizendo que Deus tem, a imagem dele tem brotado do meu coração, e eu tenho cada dia mais crescido nele, avançado. Não sou mais o que eu era ontem, sou uma nova criatura e prossigo em crescer, em conhecer, em avançar. E eu quero dizer para você nessa noite, você que já recebeu Jesus, que andou, que tem andado na vereda dele, olha, a vereda dele tem mais. Ele tem um novo caminho para você, Ele tem novas estações para você, Ele tem crescimento para você, Ele tem novos tempos, novas realidades. Não fique acostumado onde você está, não fique simplesmente satisfeito onde você está. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Eu quero concluir, já estou descendo. Aleluia. Só existe um caminho para que você possa receber e desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. Só existe um caminho. Fé. Sabe o que tem me sustentado até hoje? Fé. Eu decidi crer em Deus. Eu decidi descansar em Deus. Eu decidi entrar naquilo que Deus tem para a minha vida. E eu quero dizer algo para você, como um conselho de um pai para um filho. Decida. Não importa o que dizem. Não importa o que você está vendo. Não importa o que as circunstâncias estão dizendo. Não importa o que o seu melhor amigo está dizendo. Faça o seguinte, creia, 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 creia. E você vai ver, você vai provar. Jesus, quando estava diante da tumba de Lázaro, todo mundo duvidando. Jesus, não tira a pedra não. Jesus olha para aquela multidão e diz, se creres. Talvez na sua casa ninguém esteja crendo, mas Deus está dizendo para você, se creres, verás a glória de Deus. Curva a tua cabeça. Pai, te damos graças por esta noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra. E obrigado, Pai, porque quando nós ouvimos isso, nós vemos, Pai, que precisamos crescer em você e que você tem muito mais para as nossas vidas. Eu creio, Pai, em tempos e estações, e que essa igreja estará desfrutando mais e mais da tua bondade. Que você, Pai, se manifestará poderosamente cada dia mais nas nossas vidas. Que nós poderemos ver, Pai, em você, Pai, a glória e a graça nas nossas vidas. Essa igreja crescendo em paz, essa igreja crescendo em amor, essa igreja, Pai, ansiosa pela tua vinda, Pai. Essa igreja conhecendo você intimamente, Pai, e alcançando Jaboatão, alcançando nações, Pai. Eu creio dessa igreja um grande celeiro de homens e mulheres cheios do teu Espírito para alcançar, Pai, vidas sendo alcançadas, cada membro deste corpo, Pai. E eu oro, Pai, para que eles tenham essa revelação, eles consigam ver e compreender, Pai, aquilo que você tem para a vida deles. E eu oro, Pai, por essa nova estação em que nós estamos entrando. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Amo vocês. Amém? E Deus é bom. Pastor Abinese.